Oh, hey, my name is, Puso. Antes de começar esse vídeo, alguns avisos. Esse vídeo vai envolver tópicos bem sensíveis, então se você tem problema com tudo que está aparecendo aí embaixo, eu aconselho que você veja outro vídeo, porque esse vídeo a gente vai abordar temas bem sensíveis. Enfim, era só isso que eu queria dizer, e agora vamos começar a contar a história de Puzo. No primeiro episódio, conhecemos esse gato branco, o nome dele é Pulso e ele tá varrendo esses olhos que estão no chão. Eles chamam de buraco na série, mas no vídeo eu vou chamar de vez em quando de olho ou buraco. E ele está arrumando a casa por conta que o melhor amigo dele, Baiane, vai vir visitar ele. E esses olhos não desgrudam do chão. Depois de um tempo, o Pulso decide cobrir eles usando um pano. Tem alguns olhos na parede dele e um líquido sai desses olhos. E bem, ele foi tampando todos os olhos que estavam espalhados pela casa dele, até que a Baiane aparece dando um susto nele. E esse susto fez ele desmaiar. O Baiane acorda ele e eles dois começam a conversar. E por conta desse susto, o Baiane entrega um iema pro Pulso. Então o Pulso começa a mostrar a casa dele pro Baiane. E enquanto ele mostrava, a gaveta onde ele colocou em cima do pano estava manchada de sangue. O Baiane fica brincando, dizendo que o Pulso deveria colocar um curativo no chão dele. Então o Pulso mostra o que são esses olhos e o Baiane diz que também tinha isso na casa dele. E isso deixa o Pulso meio incomodado. O Baiane diz que vai ensinar o Pulso a fazer os olhos pararem de sangrarem e incomodarem ele por um tempo. E ele simplesmente faz isso aqui. E é desse jeito que o Baiane fazia os olhos pararem. Enquanto estávamos vendo o episódio, do nada uma imagem de um gato aparece. E esse gato tá na língua da Filipinas, ou seja, tá numa língua que eu não falo, né? Mas, se você souber a tradução, deixa aí nos comentários, é sério. As coisas que aparecem nessa série tem umas traduções que é difícil, cara. Tipo, até agora, mano, eu vi grande parte das pessoas que gostam dessa série não conseguindo acertar essas traduções. Depois disso, o Baiane e o Pulso estavam dormindo juntos. Aí o Baiane acorda e ele sai correndo da casa do Pulso. O episódio termina com o Pulso pegando o canivete do Baiane e indo até uma parede que estava sangrando. Meus amigos, isso é House of Pulse. E eu não tenho muita coisa pra falar no momento de agora, além de dizer que o resto desse vídeo vai continuar sendo bem pesado, então, eu deixei avisado. Vamos pro próximo episódio. O episódio começa com o Pulso tentando dormir, só que ele não tá conseguindo. Então ele tem a ideia de começar a arrumar a casa dele, pra ver se ele fica cansado. Então ele começa a mexer nas coisas antigas dele. E a gente consegue ver a foto do Pulso e mais um outro gato do lado dele. E tinha um bichinho dentro da gaveta dele. Então ele pega um pano e começa a limpar toda a casa dele. Depois dele limpar toda a casa, ele diz que ainda não tá cansado, então ele vai limpar mais, mesmo que já esteja tudo limpo. Até que os buracos na parede começam a sangrar, e o Pulso ele enfia o dedo em um deles, e o dedo dele fica todo sujo, todo cheio desse líquido. É que parece sangue, mas ao mesmo tempo não parece sangue, eu não sei o que é isso. Mas isso fez a cabeça dele ficar estranha, e ele continuou colocando o dedo dentro desses olhos. E os olhos começaram a sangrar, e ele começou a passar tudo na parede. Até que isso aqui acontece.
baratas andam pela casa e elas tentam agarrar ele, até que o Pulso passa muito mal. Há um homem todo escuro, bem ao longe, chamando pelo Pulso. O Pulso chama esse homem de pai, e a boca dele é costurada. As mãos que saem de dentro dos buracos tentam agarrar o Pulso. O Pulso tá nessa situação deplorável, ele tá com medo, ele tá sujo, ele não sabe o que fazer, ele tá preso nessa situação. A gente pode ver um gato branco ao fundo, e quando o Pulso vê esse gato, ele sai imediatamente correndo para tentar agarrar esse gato. Esse gato é exatamente igual o que estava na foto junto com ele. Esse gato é a mãe do Pulso, o único conforto que ele busca. Você está sozinho nessa situação, Pulso. O Pulso se lembra do que ele aprendeu com o Baiane um dia antes. Ele abre a gaveta e pega o canivete. Há apenas um jeito de fazer tudo isso acabar. O Pulso acorda daquele pesadelo, mas logo em seguida ele volta a dormir. Vemos um pequeno sorriso no canto da tela. Eu não tenho nem o que comentar. É sério, isso foi tão bizarro e tão pesado que eu não sei mais o que comentar. Eu só tenho uma pequena teoria que eu vi nos comentários desse vídeo e eu vou passar aqui. Durante o vídeo a gente pode ver algumas legendas e a única coisa que eu consegui traduzir foi uma imagem que estava escrito "Por que você não fez nada?" E aquele gato branco que aparece na imagem a gente sabe que é a mãe do Pulso. E a gente vê que ele corre tão desesperado assim pra mãe dele porque ela era o único conforto na vida dele. O gato preto era o pai dele, isso a gente já sabe. E eu vi uma teoria, né? Agora eu vou falar da teoria. O Pulso na infância, infelizmente, sofria muito por conta do pai dele. E a única pessoa que era um conforto para o Pulso era a mãe dele. Só que em algum momento da vida do Pulso, a mãe dele desapareceu. Mas os traumas e tudo que o pai dele fez com o Pulso nunca foram embora. Isso meio que representa quando ele tenta limpar os buracos cheios de sangue. Mas nada acontecia por conta que tudo que ele sofreu continuaram com ele. E, infelizmente, o fim desse vídeo é a forma que o Pulso encontrou para tentar se livrar dos traumas dele por um tempo. Enfim, eu vou botar um videozinho, eu vou narrar um videozinho mais leve agora só pra tentar aliviar o clima. Isso foi bizarro, cara. O Pulso está fora de casa e de repente o Baiane puxa o pé dele e os dois começam a correr até tropeçarem. Logo depois disso, os dois começam a montar um boneco de neve e o Baiane ele coloca um monte de cenoura no boneco. Colocou um monte de cenoura aí dentro. Depois disso, os dois brincam em uma montanha. No fim do episódio, vemos sangue no chão e o Baiane pega aquele sangue da neve e morde, oferecendo pro Pulso lamber. E ele lambe. Ai, dentro, maior, cheio de falar lá ele. Os dois chegam até uma casa e o Baiane come a guirlanda que tava na porta da casa. E o episódio termina com ele vomitando um monte de guirlanda. Bem, agora eu só vou contar a história do último vídeo que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo já tá longo demais, já tá bizarro. O Baiane tava andando normalmente, até que ele sem querer pisou em uma dessas colinas. E essa coisa apareceu dizendo pra ele não fazer isso de novo. Então ele continuou andando, até que sem querer ele pisou de novo em outra colina. E esse bicho diz que ele está com sorte porque ele perdoou o Baiane de novo. Então o Baiane continuou andando até que dessa vez ele pisou de propósito. E essa coisa pergunta quando que ele vai aprender. Agora o fundo ele tá todo distorcido e cheio de cara desse bicho. E o Baiane ele pisa de novo em outra colina. E o Baiane tá com sorte porque esse bicho perdoa ele de novo. O fundo tá todo cortado e agora o Baiane pega uma flor e come ela com tanta força que fez a boca dele sangrar.
E o bicho aparece de novo dizendo que se ele fazer qualquer coisa desse tipo de novo, ele vai se arrepender. E agora o fundo tá completamente distorcido, com várias imagens piscando e sem querer ele encosta em uma dessas imagens. E esse monstro agora responde que ele tá cansado e que ele vai fazer algo com Baiane. Baiane andou até ele não aguentar mais e vários bichinhos aparecem e levam o corpo dele para dentro de uma casa. E essa casa tá cheia de buracos e de cortes. O fim desse episódio é o nosso Baiane chegando naquela casa e ele vê o corpo do outro Baiane. Que inclusive ele ainda estava vivo, mas ele simplesmente ignora e sobe as escadas. Lá em cima da casa, uma voz fala com ele. Essa voz se mostra aquele outro Baiane. E ele vai pra cima do nosso Baiane e infelizmente é assim que o nosso Baiane vai embora deste mundo. Meus amigos, isso foi House of Pulso, uma animação extremamente pesada que eu ouvi no TikTok que me mandaram pra eu fazer vídeo. E eu tenho um pequeno coisinha pra falar. Eu vi muita gente falando que House of Pulso na verdade não tem história e que isso é apenas um desabafo do criador. O que, na minha visão, torna essa história muito mais pesada. Bem, eu não sei se isso é verdade, mas se for... Rapaz... Bem, eu já não tenho muito o que falar no final desse vídeo. Não tem muito como eu tentar aliviar o clima, né? Porque, né, esse vídeo foi bem, né, pesado. Mas enfim, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo pra um amigo que gosta de House of Pulso. E, se inscreve pro 5K. E, bem, é só isso mesmo, acho que já tá bom por hoje. Boa noite, internet, e a gente se vê num próximo vídeo.